In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, no sábado da 17ª semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Brígida. Então, uma das grandes místicas, né, da igreja. Mas eu queria primeiro, só para lembrar, né, temos aí a identidade ou a assinatura de Mateus no Evangelho de hoje, quando ele diz que o bom escriba é aquele que tira coisas novas e velhas, né? Então, se refere a si mesmo, né? Ele que é o... Mas, na verdade, eu queria falar de todos nós, né? E partir daquele sim que nós ouvimos no Evangelho também, né? Todos os discípulos dizendo que podem, sim, estão dispostos. Então, é o problema de ser místico ou não ser místico, de ter ou não ter alguma experiência de Deus. E como é que é isso, então? Temos aí a grande mística Brígida. E só ela que estarrece, a mim, me estarrece quando se dizem frases como, normalmente é esta que se diz, né? Ninguém voltou de lá para que a gente saiba. E coisas assim. Se ouve na boca de católicos, né? Se ouve na boca de católicos essa palavra. E hoje eu queria, muito rapidamente, en passant de fato, mas só dizer que todos nós viemos de lá. Todos nós, todo ser humano nasce de uma, é feito de uma experiência mística. Isto. Né? Então, sim, o homem é corpo e espírito. Né? O corpo é gerado pelos pais. Né? O corpo é gerado pelos pais. Mas o espírito é criação de Deus, direta criação de Deus. Né? No momento em que o gameta penetra o óvulo, né? Ali, e é muito bonito, já falei sobre isso, não é a primeira vez, mas é bom repetir porque sempre são novos os ouvintes, né? Então, no momento que o gameta penetra o óvulo, e a ciência dizia, já comprovou isso, dá uma explosão de luz. Dá uma explosão de luz. E essa explosão de luz que os nossos atuais cientistas conseguem perceber, não é nada mais, nada menos do que o ato criador. Deus, naquele momento, cria a alma humana. Nós viemos de Deus. Não foram só os anjos que já estiveram no paraíso e no céu. Cada um de nós já esteve no paraíso e no céu. O que nós temos, na verdade, é uma grande saudade de Deus. O que nós mais ardentemente desejamos é voltar à origem, da onde nós saímos. Saímos de Deus. Saímos de Deus. Como seria importante precisar este ponto. Portanto, o ateu é aquele que passa a vida inteira lutando contra esta experiência fundamental de Deus. Isso é o ateu. Aquele que se macera, que se judia, a vida inteira lutando contra a sua própria origem em Deus. Isso que é o ateu. Isso que é o ateu. E o pecador, que somos todos nós, é aquele que, de alguma forma, tenta lutar contra a santidade já vivida, né? Já com a qual foi formado. É verdade que assim que os dois entram em contato e se forma o ser humano, também a carne traz a sua parcela. Né? Traz também a sua parcela.
Eis aí o pecado original. Está bem. Então, estabelecer esse princípio. Tá? Todo homem vem de Deus. Tá? Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E a alma do homem se faz imortal justamente por este contato com Deus, essas saudades, essa lembrança de Deus que ele guarda em si. Né? E que como diremos, a vocação religiosa, o instinto religioso, a inclinação religiosa que todo homem tem ab início, desde a sua criação. Desde a sua criação. A criação de cada homem, no ventre de sua mãe. No momento em que óvulo e gameto se unem. Cada um de nós. Cada um de nós. É conhecido, amado, criado, feito diretamente por Deus. Cada um de nós. Essa é a experiência mística original. Esta é a experiência mística original. E é ela que nós somos chamados a renovar constantemente. Pela obediência a Deus, pela oração, pela filiação divina. Realmente, queridos, eu queria ser breve, não se entende um católico que não tenha uma experiência mística, uma experiência de Deus. Não se entende. Não se entende. Se é católico, na verdade, se é humano, né? Tem que ter alguma experiência de Deus. A grande questão é o que afastou, o que impede o homem dessa experiência mística mais explícita, mais identificável, mais comum, mais corriqueira, mais ordinária, mais frequente, mais... O que impede o homem disso? Salta logo à vista o pecado. É o pecado que impede. O vício, a má inclinação, a perversão do ser, perverter o ser, o nosso ser humano. A perversão do ser, no pecado, consentido, buscado, amado mais do que a Deus, mais do que a experiência de Deus. O pecado mais amado do que a Deus. Amar mais o pecado do que amar a Deus. Então, bem, hoje o que desvia a igreja da experiência mística constante, atual, sim, essa é a palavra boa, estar em atual experiência mística, é com certeza esse lineamento, esse horizontalismo, este humanismo no qual a igreja caiu, quer reduzir tudo ao humano e tirar tudo o que é divino da experiência humana. Na verdade, é anular-se, é desdignificar-se. O Concílio do Vaticano II foi muito isso, inspirado em Karl Rahner. Karl Rahner é a alma do padre Karl Rahner, jesuíta, teólogo, é a alma do Concílio Vaticano II, absolutamente, eu diria nojentamente humano. Um humanismo sem Deus. Um humanismo sem Deus. Isso é desumano. Um humanismo sem Deus é desumano, porque tira o homem da sua essência, da sua origem, da sua experiência fundamental, daquilo que ele é mesmo em si. Então, é um humanismo totalmente errado, totalmente obnubilado, um humanismo raso. Hoje não é mais simplesmente o humanismo que o homem procura.
Hoje o homem procura uma experiência mística no demônio, em Lúcifer, no diabo. É aí que o homem procura uma experiência mística, no paranormal, não no sobrenatural, mas no sobrenatural, né? Nos demônios. Né? É aí, mas vejam ao que desce o espírito humano, né? Que busca uma experiência mística em Lúcifer. É isso que buscam. É isso que buscam. É isso que o homem busca. Hoje o homem busca isso. E daí há a consequência do desconhecimento de Deus, do avolumamento do pecado, ao ponto dos crimes hediondos que se cometem em toda parte, de lesa divindade, de lesa humanidade, né? De lesa pátria. Estamos num crime, estamos vivendo aqui no Brasil um crime de lesa pátria. Lesa pátria. A pena de morte a pena para um crime de lesa pátria é a pena de morte. Mas é isso que nós estamos vivendo no Brasil. E o crime de lesa humanidade vivemos no mundo. No mundo inteiro. Impressionante estes homens falando com tanta coragem numa guerra. Não posso dizer essa palavra, eu já disse. Num enfrentamento hecatômbico total. Estão falando exatamente nisso. Assim, abertamente, nos seus discursos. Que coisa! Um crime de lesa humanidade. Ele não vê que isso é um crime de lesa humanidade. Querer destruir com toda a humanidade. E estão fazendo isso não só com esses artefatos violentos, violência está em tudo, mas também nos remédios que eles dão nas curas que eles propõem à humanidade. Não esquecer isso, não esquecer do transhumanismo, que é uma violência tremenda, é a extinção da humanidade. E o crime de lesa divindade, sim, cometido por todo homem, porque todo homem tem a experiência fundamental. Né? Mas pela Igreja de Jesus, por aquela que devia ser, que guarda o título, que guarda essas experiências místicas tão grandes como de Santa Teresa, Santa Brígida, Santa Teresa também, todos. Enfim, mas sim, de trocarem a Deus por Satanás, por Lúcifer. Que horrível. Que horrível. Aquela que se diz Igreja Católica, só se diz, porque é falsa, não é verdadeira. Querer trocar a experiência de Deus pela de Lúcifer. E não só no pecado. Hoje, sobretudo, é no pecado. E no pecado grave. Trocando, não conhecendo mais pecado, não conhecendo mais nada como sendo pecado, mas também na adesão direta, livre, a Lúcifer, ao culto luciferiano. Isto mesmo. Isso chegará a mais larga escala daqui a pouco, com a presença do anticristo. Vejam, queridos, olha, pense na origem, pense na experiência mística que cada um de nós é chamado a ter constantemente, e pense aonde chegou a igreja, onde chegou a humanidade. Pensem nisso. Se não é de se horrorizar, de se apavorar. Como podemos ter descido tanto? Como podemos ter abandonado tanto a Deus? Como podemos participar tanto do ódio à humanidade que marca Lúcifer? Como podemos chegar a isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.